mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica no nosso treinamento, que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, mas eu começo um pouquinho antes. Mas é bom saberem que os 3 trechos desse mini treinamento, eles repetem às 7 horas da manhã, com a questão da gestão cristã, às 11 horas a parte temática, que é a primeira aqui na live, e a terceira parte, que é como orar no estudo da vida espiritual, ou na vida espiritual, vai às 8 horas da noite. Então vocês podem, e ficar tudo gravado, tanto essa live de meia hora, um pouco mais, assim como esses 3 trechos também estão lá dispostos. Existe canal YouTube é Engenheiro Mauro Lozano. Existe uma playlist de manual administrativo, que é a gestão cristã. Existe uma playlist sobre estudos da vida espiritual, e essa primeira parte temática fica junto com a playlist desse curso em particular, que é o Problema Geotécnico, que é o primeiro curso do ano. Na verdade, aqui, às 6 horas da manhã, a gente passa em cada dia, dos 10 dias úteis da quinzena, nós passamos as 10 aulas, cada aula em 10 minutos, né? Então, a ideia qual que é? A ideia é apresentar o treinamento para que a equipe que trabalha conosco venha a estar recebendo essas instruções. Isso é aberto a todo o público para vir participar do nosso trabalho. Isso está ligado ao mini treinamento que nós fazemos todo fim de ano e começo de ano, de como trabalhar conosco. Também tem uma playlist de como trabalhar conosco, para conhecer o projeto, que é pioneiro, projeto que é único e inusitado, e que nós pretendemos fazer com que outras pessoas façam coisas similares nas suas respectivas experiências ou dons dados por Deus. Então, essas são as primeiras palavras aí. Bom, vamos dar prosseguimento aqui à apresentação. E aí, estou falando da coisa que eu julgo mais importante, que se ela não estiver bem desenvolvida, todo mais está fadado a insucesso. Perfil Geológico Geotécnico, PGG. O perfil geológico geotécnico é a definição das camadas, e eu incluo, no que eu falo PGG, e hoje eu falo 3D, eu incluo as propriedades, quando fala comportamento de cada solo. E o comportamento de cada solo vem através de ensaios em amostras desses solos e de ensaios de campo nestes solos. Mas antes de pensar em ensaios, nós temos que fazer o perfil. O perfil é, na verdade, definir as camadas representativas, as camadas que poderiam ser entendidas como o mesmo universo, estatístico, para tratamento, como uma única região que representasse, então, aquele material. Esse é exatamente o que está escrito nesse gráfico do Burland, e ele cita de empirismo, onde tem as investigações de campo, tá vendo? Perfil do subsolo. Depois ele põe aqui experimentos, ensaios e medidas de campo, foi o que eu falei. Faz o perfil, faz os ensaios para modelagem matemática. Então, qualquer modelo matemático,
cálculo de estabilidade, recalques, eles estão baseados nessa modelagem, né? Onde eu vou ter as porções do solo e vou ter as propriedades. Então, porções e as propriedades dessas porções. E isso é empírico. Eu costumo dizer que esse empirismo está ligado ao conhecimento trino, né? Que, na verdade, para definir essas camadas e o comportamento, há necessidade do conhecimento trino. O que é o conhecimento trino? É ao fazer esse trabalho do PGG 3D, que vai ter as propriedades de cada região, cada camada, eu tenho que ter previamente a ele um programa de investigação. E hoje, eu com muita alegria, estou disponível para orientar qualquer equipe, né, a fazer o programa de investigação geotécnica. Nós acumulamos uma experiência de 35 anos, fazendo barragens, túneis, fundação, terraplanagem, contenção, solo grampeado, tina atirantada, enfim, pavimento, piso. E sempre lidamos com a primeira etapa, que é esse PIG, Programa de Investigação Geotécnica. Tá? E isso é experiência. A lógica está nos livros, e todo mundo pode ir no Google e procurar isso. Agora, o mais importante para nós é a inteligência, se eu pudesse chamar assim, que vem da intuição, da comunhão e da consciência. Esse é o conhecimento trino. Que isso o homem sabe que tem que ter experiência. Isso o homem sabe que tem que estudar a teoria ou o que existe de conhecimento do homem. Agora, isso precisa ser cristão e um cristão verdadeiro para ter esse relacionamento com o Espírito Santo e ter essas três faculdades de intuir, estar em comunhão com a família de Deus e ter a consciência verdadeira que vem do Espírito Santo. Bom, eu queria dar uma dedicação, agora eu vou ser um pouco mais rápido. A nova estabilidade de encostas, ela obriga a execução do PGG. Tá? E aí tem algumas características, né? A equipe que precisa de 3 homens encarregados, né, de campo, né? Tem todos os cuidados que a gente vai passar rapidamente. Aqui a gente também orienta nas coletas de amostra, né, ele tem as cânulas com as coletas, e lá, aqui à direita, temos o perfil geotécnico aí como exemplo. Cenários de obras face aos possíveis problemas geotécnicos. Então, quando a gente faz o PIG, a gente tem que ver os cenários da obra, face aos problemas geotécnicos que podem se encontrar naqueles tipos de solos, tá? E verificar o comportamento desses. Bom, aqui mais exemplos de perfil, caracterizando o nível d'água, que é muito importante, e a sua sazonalidade, ou seja, como que ele varia com o tempo, coleta das amostras, para definir exatamente parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Sempre veja, eu estou integrando aí experiência com a teoria e com a intuição. Idem, estou falando disso. Aí o programa de investigação que antecede, então, propriamente dita, como coletar as amostras, né? Locus, Shelby, Denison, os ensaios de laboratório, começando com os ensaios de índice físico, e nós, que eu vou mais rápido, porque nós vamos ter vários cursos agora em seguida esse, falando desses ensaios de laboratório, falando das investigações geotécnicas, ensaios de triaxiais, ensaios de salamina direta, ensaios de permeabilidade, ensaios de campo, né? E o penetrômetro, ensaios de carga, Viga-Benkman, o CPTU, CPT, os equipamentos de campo, que podem também trazer, devem ser utilizados para trazer esses resultados. A geofísica, que ajuda muito aí em algumas situações, muito importante a geofísica, para definir esse PGG, e a norma 8044 e tudo mais que nós apresentamos aí
nesse capítulo que acabou, o 3, estamos entrando no 4. Sempre eu mostro esse gráfico que mostra 6 fases na horizontal, no plano horizontal, que é o CQP, o ciclo de qualidade de projeto ou de produção, de engenharia geotécnica. Aí eu ponho o capítulo 1, que é o conhecimento trino, e aí essas setas indicam o Espírito Santo. Então, entrando no capítulo 4, que é a análise de dados. Será que as investigações foram suficientes? Né? Será que nós podemos prosseguir com o trabalho ou temos que fazer uma reanálise, uma interpretação, fazer algum ajuste de programa? Né? Será que nós estamos com tudo para iniciar os cálculos de estabilidade? Isso que está no nosso procedimento 2.1.11. Quem trabalha conosco é obrigado a conhecer os procedimentos, né, melhorá-los e praticá-los. E aí está a terceira parte de análise de dados. Além de praticar os procedimentos, devem ser apresentados no que a gente chama do FFO, que é uma reunião diária sobre cada contrato em andamento, para exatamente a gente poder observar alguma coisa que não esteja indo tão bem como deveria. Aí ainda está falando dessa definição de parâmetros no PGG, que eu comecei de mais ênfase, problema de dispersão, de incerteza, daí é importante ter o número de ensaios correto, estudo de alternativas, entrando aqui no capítulo 5 já, e esse é o 5, que é o projeto propriamente dito, né? Aí o que nós vamos apresentar no 5, isso no curso, né? A etapa 4 da fase é o capítulo 5. Nesse capítulo nós também temos aí o como trabalhar conosco, como deve ser seguido os trabalhos então de projeto. O projeto geotécnico que deve ter, que é o objetivo desse capítulo que nós estamos, a norma 8044 que rege, né, em termos de normalização, que é o projeto geotécnico, que deve ser atendida, suas peculiaridades, e sempre eu estou disponível das 16 às 17 para a gente estar fazendo um workshop específico de cada um desses assuntos, que eu passo muito rápido aqui. Então vamos para o próximo